Muito bem, bom dia a todos. A aula está sendo gravada. Nessa semana a gente tem segunda e terça, hoje e amanhã ainda continuam essas aulas online, como está sendo, com aquele cronograma que a coordenadora postou para vocês. Então, todos os agendamentos de segunda e terça dos professores da escola continuam. A partir de quarta-feira, as aulas voltam presencial para 35% apenas dos alunos, porque estamos na fase vermelha e não mais na fase emergencial, que proibia a nossa ida à escola. Então, nós vamos esperar até amanhã, que a coordenação da escola vai orientar vocês no grupo de sala, dizendo como vocês vão ser separados, né, quem vai na escola numa semana, quem vai na escola na outra semana, e se vai ter aula online ainda, se não vai ter, quais são os horários, os dias. Então, vocês têm que ficar agora espertos nos grupos de WhatsApp aí da classe de vocês, para acompanhar como é que vai ser a partir de quarta-feira. Por enquanto, hoje e amanhã é do mesmo jeito que vem sendo. A partir de quarta vai ter uma modificação, tá? Então, eu vou pedir que todos aí prestem bastante atenção no grupo de sala. Gostaria que agora o chat liberado, vocês colocassem o nome e a série no chat como forma de presença. Tá? Vão escrevendo aí nome completo e série no chat. Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Ô, prof. Isso, oi. Então, vai ter, tipo, alguma coisa, tipo, se o pai não deixar o filho ir na aula presencial, tem que assinar alguma coisa na escola? Provavelmente vai ter que assinar sim, tá? Mas É aí a porque coordenação vai explicar tudo lá no grupo de sala para vocês sobre isso. Tá? é Não é que meu irmãozinho. obrigatório, não é obrigatório ir na escola na fase vermelha. Fica a critério da família e a critério do aluno. A escola vai passar as orientações para vocês. É que meu irmãozinho, ele nasceu prematuro e meu pai tá com muito medo de eu ir pra escola, levar alguma doença pra casa pra ele, porque ele é muito frágil. Entendi, tudo bem, sem problemas, Nicole. E ele falou que se precisar ir lá na escola assinar alguma coisa, ele ia. Tá bom, então fica esperando as orientações no grupo da escola para você avisar o seu pai, tá? Pessoal, é o seguinte, vocês estão vendo aí na tela de vocês um relatório, que é o relatório das tarefas do Centro de Mídias. Eu baixei esse relatório no sábado, ele foi atualizado sábado. Então, aqui os alunos que estão, que eu vou ler o nome, que estão grifados de amarelo, são os alunos que não fizeram nenhuma tarefa do Centro de Mídias ainda. E isso precisa ser concluído o mais rápido possível, tá? Urgente, ainda coloquei aqui, ó. Então, sexto A, a Ana Beatriz Botelho não fez nada, o Arthur Gustavo, a Dandara, o David, a Emanuele, a Emily Maria, a Isis, o Matheus Batista, o Natan, o Paulo, o Pedro Ailton, o Pedro Alexandre, o Rogério Augusto, a Stephanie Gabriele, o Vitor Gabriel, a Yasmin Vitória e a Yasmin Mendes. Esses são os alunos que não realizaram nenhuma das tarefas lá do aplicativo do Centro de Mídias. Então, precisa realizar. E tem aqui alguns alunos que começaram, mas não concluíram. São 76 atividades para serem feitas no sexto ano A. E tem aluno aqui, olha, vou pegar um exemplo. A Ana Carolina Rodrigues, ela fez 56 de 76. Então, ela falta ainda terminar 20 atividades. E a última vez que ela acessou, ó, foi no dia 3 de abril. Vou pegar um aluno aqui que faz tempo que não acessa. Deixa eu ver se tem alguém aqui do mês 2. Não, vou pegar do mês 3. Tem aqui, ó, mês 3. A Clara da Silva acessou a última vez no dia 13 de março e não concluiu ainda as tarefas. Então, tem gente com pendência, isso aqui vai gerar falta para vocês. Então, vocês precisam tomar cuidado e realizar essas tarefas do Centro de Mídias. Se vocês tiverem com algum problema em relação a acessar o Centro de Mídias, baixar no celular, vocês precisam procurar a professora Proatec, ela está no grupo de sala. A professora Proatec dos sextos anos é a Andrea,
tá? Então tá lá o nominho da Andréia, a coordenação já mandou o contato dela no grupo de sala, vocês precisam procurar ela se vocês estiverem com um problema no aplicativo. No sexto B, deixa eu passar aqui para o sexto B. Sexto B, olha só. Quem não fez nada ainda das tarefas do Centro de Mídias? A Ana Lívia, a Camila, o Cláudio, o Estevão, o Francisco, a Isabela, a Isabelle, a Júlia Vitória, o Júlio César, o Lucas Davi, a Maria Eduarda de Souza Constantino, a Maria Eduarda Rodrigues dos Santos, a Marina, o Miguel, o Nicolas Arthur, o Pedro Henrique, o Rafael, a Rafaela e o Vincenzo, tá? São os alunos que não realizaram nenhuma das tarefas do Centro de Mídias. Tá com 0 de 76 que precisa fazer. Quem mais fez aqui dessa turma foi a Ana Carolina da Silva, ó, ela fez 73 de 76. Falta 3 atividades só para ela concluir as tarefas. No sexto C, vamos ver o sexto C como é que tá. Ó, sexto C, quem não fez nada? O Davi Eduardo, o Eduardo dos Santos, o Gabriel Rodrigues, a Gabriele Cardoso, a Gabriele Stephanie, a Ingrid Vieira, a Isabela Belisário, a Isabela Cristina, o Leonardo Garcia, o Luca Linhares, o Natan de Lima, a Pamela Batista, o Vinícius Ávila, o Vinícius Gabriel, o Vinícius Gabriel de Paula, o Vitor Gabriel e a Yasmin Vitória. Então, esses alunos não fizeram nenhuma das atividades do Centro de Mídias. Aqui no sexto C já foi liberada 87 atividades. Olha quanta coisa vocês têm para fazer e vocês não fizeram ainda, gente. Precisa prestar atenção, isso vai gerar falta. No sexto D, né? O sexto D, quem não fez nada? O André Kelvin, a Beatriz Cristina, a Betina, o Caio, a Clara, o Davi, a Emily, o Guilherme, a Isabelle, a Júlia, a Laura, a Maria Eduarda de Mendonça, a Maria Eduarda Fernandes, a Maria Isabela, a Rafaela Coimbra e a Rafaela Mócia Pereira. Esses alunos não fizeram nada, é muita gente mesmo. É muita gente que não está fazendo e não está participando. Isso é preocupante. Preocupante em relação à aprendizagem de vocês, porque provavelmente não está assistindo às aulas do Centro de Mídias, porque não está fazendo nada, né? E preocupante também em relação às faltas que vocês vão acumular por não estarem desenvolvendo essas atividades. Tá? Então, isso daqui é do Centro de Mídias, não é do formulário do site da escola. Isso é das tarefas do aplicativo. Então, vocês têm as tarefas do aplicativo e mais as tarefas via formulário Google que a escola coloca no site para serem feitas. Na semana passada, na quarta-feira, a coordenadora Cecília postou no grupo de sala o link do site para vocês acessarem e realizarem as tarefas dos professores. Hoje eu fui conferir de manhã e pouquíssimos alunos fizeram. 5 alunos por sala fizeram. E isso é para devolver para a escola até quarta-feira, pronto. Vocês têm uma semana para fazer. Está desde quarta isso publicado lá no site. E tem gente ainda que não começou a fazer. Então, precisa fazer urgente, pessoal. Isso vale nota, isso vale presença, e é importante para a aprendizagem de vocês também. Alguém tem alguma dúvida em relação a essas tarefas do Centro de Mídias? Não. Não? Não. Quem tiver alguma pergunta, pode falar. Professor, Levanta a mãozinha aí para falar, para poder chamar uma ordem aí. Pode falar quem levantou a mão. Vamos lá. As tarefas do Centro de Mídia são vocês que fazem? Não, as tarefas do Centro de Mídia são enviadas pelo Centro de Mídia. São os professores de lá que fazem, a partir dessas aulas que vocês assistem, por lá. Prof, Nicole, fale. as lições do Centro de Mídias, conta na nota? Conta a presença. Nota não, só a presença. Tá bom. professora, Fala.
Que você está falando do centro de mídias é as atividades que eu fiz no centro de mídias? É dentro do aplicativo do Centro de Mídias. É para mandar para você? Não, é para fazer lá, responde lá. E aí isso gera um link para mim aqui, olha, eu tenho acesso através da Secretaria Escolar Digital, não precisa enviar, é automático. Tá. Mais alguém? Essas Fala, tarefas Joaquim. São aquelas que tem uma ou duas perguntas? Isso, geralmente é uma ou duas perguntas de acordo com a aula, né? Depois da aula, gera uma tarefa, que é uma perguntinha ou duas, e é teste, né? Para marcar lá a opção correta. Vingador 1313, levantou a mão, pode falar. Professora, todas as aulas vai mandar a matéria no CMSP? Todas as aulas têm a tarefa no CMSP. Teve aula hoje, depois eles vão colocar a tarefa no CMSP. Por isso, todo dia você tem que entrar lá nas tarefas e verificar se tem alguma pendência que você tem que realizar. Tá, obrigada. De nada. Ô, Mais Pro, alguma uma pergunta? Fala. Eu aqui. Aquelas provas, a segunda parte daquelas provas, tem que fazer até quarta, isso? Tem um prazo. A partir do momento que você acessa lá a plataforma CAED para fazer a avaliação, você tem um prazo de 48 horas para concluir. Em 2 dias você tem que terminar. É isso que você perguntou, Joaquim? Não, eu tô perguntando daquelas provas que quando a gente entra no site do Rogério... Não é tem prova, são atividades atividades. São atividades. Ah, Tem que fazer então, aquilo lá todas. tem- Todas até as quarta? matérias. Até quarta-feira. Até dia 14 para responder todas. Certo? Muito bem. Eu vou mandar para vocês essa lista com quem fez, quem não fez, quantas faltam concluir, quantas não faltam concluir. Eu vou mandar para vocês essas informações lá no grupo do WhatsApp para vocês olharem melhor e correrem atrás disso daí, tá bom? Isso é importante e aí é urgente. Então, preciso aí que vocês façam. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pro, os 2 formulários são até que horas do dia 14? Até o final do dia, até as 18 horas, tá? Sempre até as 18. Ok, então vamos continuar a aula. Esses formulários são na plataforma da sede, né? Aquele que tem Não, de português e matemática. formulário, é na plataforma da sede, Secretaria Escolar Digital, Português e Matemática. Vamos continuar, então, a aula de ciências, né? Então, aqui são as atividades que vocês, quem tem o livro, deveria ter feito. Tem alunos que estavam comigo no presencial antes das aulas paralisarem e já fizeram essas atividades no caderno. Tem alunos que eu já até corrigi com eles, mas como muitos não estavam indo no presencial, eu resolvi fazer aqui agora para a gente poder aí finalizar aquele assunto de separação de misturas, mistura homogênea, mistura heterogênea, que foi também o assunto do formulário 2, que está lá no site da Escola de Ciências para realizar. Vamos lá. Então, aqui, tá? Não consigo ampliar mais essa imagem. Tive que tirar aí pegar na internet a página do livro para poder colocar aqui. A primeira atividade da página 55 era para classificar os itens a seguir em substância pura, mistura homogênea e mistura heterogênea. Prof, eu fiz as tarefas que você mandou, mas não entreguei no dia 9. O que eu faço? Bom, se você já fez e já entregou, tudo bem. O importante era fazer. Certo? Ah, não entregou no dia... Quer dizer, a foto do caderno, Sofia? Você está falando da foto do caderno? Sim. Esse caderno Então, aqui, era para ter enviado até dia 9, Sofia. Agora não vou aceitar mais, tá? As fotos do caderno era até o dia 9. Infelizmente, quem não enviou no prazo do dia 9 perdeu aquele ponto a mais na média que eu tinha combinado com vocês que iria dar. Então, vocês precisam ficar dentro dos prazos que a gente coloca. Não dá para ficar dando prazos e prazos e prazos, mesmo porque essas fotos que eu pedi eram as fotos que vocês já deveriam ter desde 8 de fevereiro. A gente já está em abril, faz mais de 2 meses que vocês deveriam ter isso anotado no caderno. E aí, quando eu pedi as fotos, era só fotografar e enviar. Então, não enviou no prazo de uma semana, perdeu o ponto
das atividades anotadas no caderno. Letícia, fala. Era pra colocar essas respostas no caderno, né? Isso, no caderno. Ah, então tá. Ô, Pro, sobre essas lições que você passou, eu só não fiz porque eu fui lá na escola pedir esse caderno, livro didático e não tinha. Daí a coordenadora falou que quando tivesse ela ia me avisar. Tudo bem, sem problemas. Matheus, fala. Ô, professora, agora eu vou ter que sair da aula, daí você vai mandar no WhatsApp? Sim, vou mandar a gravação lá no WhatsApp. Ok. Gabriela, fala. Professora, também, eu não tenho esse livro didático. Não tem problema, acompanha aqui e vai anotando aí no seu caderno. Tá bom? Eu também não tenho. Já falei o que tem que fazer. Acompanha e vai anotando no seu caderno. Coloca no seu caderno, página 55 do livro, exercício número 1, e aí você vai colocando a lápis as respostas que nós vamos comentar aqui. Gente, vamos falar rápido, eu preciso dar a aula, né? Vai acabar, eu não vou conseguir falar nada hoje. Quem tiver dúvidas, escreve no chat, tá bom? E aí depois eu vou lendo e vou respondendo. Vamos lá, primeira pergunta da página 55, classifique os itens abaixo em substância pura, mistura homogênea ou mistura heterogênea. Então, substância pura, o que eu tenho aqui? O diamante é uma substância pura, ele é encontrado na natureza. Eu tenho aqui de substância pura o cano de cobre, o cobre também é um mineral aí retirado da natureza. Eu tenho aqui outra substância pura, além do cano de cobre e do diamante, que é, cadê? Aqui, a J, a água pura, tá? Então, diamante, cano de cobre e água pura são as substâncias puras do exercício número 1. O que é mistura homogênea? Mistura homogênea, eu tenho a água com pitada de sal, a gasolina, o sal de cozinha, a água mineral, cheia de minérios, o aço, que é uma mistura de ferro com carvão, o café líquido. Então, essas são as misturas homogêneas, que quando a gente mistura, a gente não consegue ver as partes das substâncias que compõem a mistura. Então, repetindo, mistura homogênea, água com pitada de sal, gasolina, sal de cozinha, água mineral, aço e café líquido, tá? O restante que sobrou é a mistura heterogênea. Então, de mistura heterogênea, eu tenho o arroz, o feijão, né, arroz com feijão, água com areia, água com óleo, o sangue, que é uma substância coloide, e o leite, que também é uma substância coloide, né? Parece homogênea, mas não é, é heterogênea. Dúvidas na questão 1? Se não, vou seguir. Pergunta 2. Observe a charge. Então, aqui na charge a gente vê uma menina com um cilindro de gás oxigênio, tentando colocar aqui a máscara nos peixinhos que estão nadando nesse rio todo poluído. Então, o rio poluído, ele tem muito pouco oxigênio dissolvido na água. Então, os peixes estão precisando de oxigênio para continuar a viver, porque eles precisam respirar, e eles retiram o oxigênio da água. Então, a menina está tentando ali salvar esses peixinhos. Identifique nessa charge, nessa imagem aqui, uma substância pura. Então, o que eu tenho de puro aqui? O gás oxigênio. E uma mistura heterogênea, a água do rio. Né? A gente consegue ver aqui a poluição da água do rio. Se tiverem perguntas, escrevam no chat. Letra B. Se a água do rio fosse tratada e pudesse ser consumida, ela poderia ser considerada uma substância pura? Sim, né? Sim ou não? Pura? Sim. Sim? Não. Pura ou mistura homogênea? É. Não, né, Maria Homogênea. Eduarda? Não. Isso, escreve lá no chat, escreve no chat. Então, mesmo eu tratando essa água, ela não vai ser uma substância pura. Porque para ser uma substância pura, eu não posso ter nada dissolvido nela, além de água. E quando eu trato a água, eu tenho que colocar um monte de substância para tratar. Então, substância para tirar as bactérias, uma substância para deixar a água de cor transparente, eu tenho que colocar flúor para não prejudicar o dente das pessoas que vão consumir a água. Então, ela não vai ser uma substância pura, ela continua sendo uma mistura, só que agora uma mistura homogênea e não heterogênea.
Letra C. Na letra C era para você dar um título para essa imagem aqui, esse desenho. Aí o título era da imaginação de vocês, né? Garota tenta salvar peixes, ajude o meio ambiente, né? Poluição da natureza, os peixes estão morrendo. Então aqui podia ser qualquer título aí que vocês quisessem. A pergunta 3. Liga metálica muda de forma com variação de temperatura. Uma reportagem. Então, uma liga metálica híbrida significa que ela tem duas propriedades, combina a rigidez de um metal com a porosidade e maciez das espumas. Então, ela é rígida como o metal, mas ela tem poros como as espumas, que são as melhores propriedades. O material também tem a capacidade de se regenerar na ocorrência de alguma falha ou de alguma variação mecânica. Se ela quebrar ou se ela entortar, ela volta ao estado normal. O termo destacado aqui na reportagem, qual é o termo destacado na reportagem? Liga metálica, refere-se a uma substância pura, uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea. Então, aqui a liga metálica, ela é uma mistura homogênea. É uma mistura homogênea, aquela que é formada por duas ou mais substâncias, né, e que formam apenas uma fase, que eu não consigo observar essas substâncias na mistura. Qual a vantagem dessa liga metálica que foi descrita na reportagem? A vantagem dela é ela ser rígida e porosa e também poder se regenerar, ter a capacidade de sofrer aí regeneração. Tá bom? Essa é a questão 3. Vamos para a próxima. A questão 4 não era para fazer, por isso que eu risquei aqui. E aí a gente vai para 5. Então, a 5 era para observar aqui esse gráfico a seguir, que mostra a distribuição dos gases na atmosfera. Então, a gente pode ver que na nossa atmosfera, a gente tem 20,95% de gás oxigênio, 0,97% de outros gases e 78% de gás nitrogênio. Então, a maior porcentagem do gás na nossa atmosfera é o nitrogênio, seguido do oxigênio e depois outros gases em menores quantidades, que não são aí tão imprescindíveis. Pergunta, letra A. O ar atmosférico é uma substância pura, uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea? Por quê? Então, o ar atmosférico é uma mistura homogênea. A gente não consegue olhar para o ar e ver o oxigênio, o nitrogênio. Não, a gente não vê os gases, mas a gente sabe que ele é uma mistura, porque o gráfico está dizendo isso. Então, é uma mistura homogênea. Por quê? Porque a gente não vê esses gases na atmosfera. Letra B. O gás oxigênio presente no ar, ele é utilizado na respiração pela maioria dos seres vivos. Ele também é utilizado de diversas maneiras pelo ser humano, como no tratamento de doenças, e em um dessas doenças no tratamento, o paciente, ele é colocado em uma câmara com 100% de gás oxigênio, resultando na aceleração da cicatrização de feridas pelo corpo. Então, olha só, se você for colocado numa câmera para poder tratar as feridas do seu corpo, só que essa câmera tem que estar com 100% de gás oxigênio. Nesse contexto, esse paciente que está dentro dessa câmara, ele respira uma mistura ou uma substância pura? Por quê? Bom, se dentro da câmera tem 100% de gás oxigênio, é porque então a gente está falando de uma substância pura. É só gás oxigênio, não tem mais nada. Por isso, é uma substância pura e não uma mistura, porque a gente está falando de um gás só, que é o oxigênio. Questão 6. Na questão 6, a gente tem vários recipientes, do 1 ao 9, e em cada um deles eu encontro uma mistura. Então, no recipiente 1 tem água, mais sal, mais areia. No recipiente 2 tem vinagre, mais sal. No 3 tem água, mais pó de serra. No 4 tem água, vinagre e gelo. No 5, tem água, sal, areia e pó de serra. No 6, tem água, sal, areia, óleo e pó de serra. No 7, tem água, vinagre, sal, óleo e pó de serra.
No 8 tem água com sal e no 9 tem água com vinagre. Aí vem as perguntinhas sobre essas fotos. Identifique o número de fases de cada mistura. Era para fazer as 6. Então, as fases da mistura é aquilo que a gente vê, tá? Aquilo é fase. Quantas partes eu vejo no recipiente? Então, tem que contar. Essa página assim que você tá corrigindo com nós, era para mandar essa página aí? Não, não é para mandar, é para deixar no seu caderno, porque eu estou corrigindo agora. Então, letra A, identifique o número de fases de cada mistura. Então, vamos lá, no número 1, quantas fases eu tenho? No copo número 1. Só 2, né? Muito bem, 2 fases. Porque a água com sal se misturam, e aí eu só consigo ver água e areia, 2 fases. O número 2, Ariane, desliga aí, por favor, o som, obrigada. No número 2, eu tenho vinagre com sal. No copo 2, eu tenho quantas fases? Uma fase só, porque o sal, ele se dissolve no vinagre. No copo 3, água e pó de serra. Olha, eu consigo ver aqui 2 fases. No copo 4, água com vinagre vira uma fase só, e aí eu consigo ver o gelo. Então, eu tenho 2 fases no copo 4. No copo 5, eu tenho água com sal, que se misturam, uma fase. Eu tenho areia, 2 fases. E eu tenho pó de serra, 3 fases. Isso. Então, aqui no copo 5, são 3 fases. No copo 6, água com sal é uma fase, areia é outra, óleo é outra. Tem 4 fases. Isso. E pó de serra outra. Então, copo 6, eu vejo 4 fases. No copo 7, então aqui eu tenho água e vinagre é uma fase, e sal, né, também, junto, uma fase, óleo, 2 fases, pó de serra, 3 fases no copo 7. No copo 8, água com sal, misturou, uma fase só. Uma fase. E a 9 também. E a 9 também, água e vinagre, mistura, vira uma fase só, certo? Letra B, observe o copo 4, né? Copo 4 é esse aqui, água, vinagre e gelo. Por que o gelo se encontra nessa posição? Por que ele está aqui flutuando? Justifique sua resposta. Então, a gente aprendeu sobre a densidade dos materiais. Então, se o gelo... Porque ele é menos denso. Vamos falar com as palavras que nós aprendemos. Lógico, ele é mais leve, ele flutua. Mas se a gente for falar cientificamente, explicar isso de ele ser mais leve, significa que ele é menos denso do que a água, tá bom? Então, a resposta é porque o gelo é menos denso que a mistura de água com vinagre. C. O vinagre utilizado no preparo das saladas e que está presente em algumas misturas acima, ele é composto de ácido acético e água. Quando ele não está misturado à água, a temperatura de fervura do vinagre, que é o ácido acético, chega a 117 graus. Agora, considere que essa mistura presente no copo 9 foi aquecida e passou para o estado gasoso. A temperatura de ebulição dessa mistura corresponde a 117 graus Celsius? Por quê? Então, se eu tivesse só vinagre, ela chegaria a 117 graus para o vinagre ferver. Só que eu tenho água com vinagre. Então, se eu tenho uma outra substância misturada, essa temperatura não vai ser 117. Ela vai ser uma temperatura diferente. Então, ela vai ser uma temperatura menor, porque a água ferve a menos graus do que o vinagre. Tá? Então, a temperatura será menor, porque a ebulição da água é menor que o vinagre. Então, a gente faz uma mistura aí de temperaturas. Página 62 agora, tá? A número 1 não era para fazer, então eu risquei aqui a número 1. E aí a 2 está aqui no finalzinho, que eu vou ler para vocês. Então, lá na página 62, a número 2. Uma pessoa preparou uma xícara de café coado e um suco de abacaxi, batendo no liquidificador a fruta inteira. Quais processos de separação de mistura foram provavelmente utilizados no preparo dessa bebida? Justifique sua resposta. Então, olha lá, uma pessoa preparou
uma xícara de café coado. Qual é o método? Escreve aí no chat, para separar aí o pó do café líquido. Como chama o método de separação de mistura do café? Escreve no chat. Boa! Filtração, Letícia, isso. Sofia, a gente coa, mas o método não chama coar, o método chama-se filtração, tá bom? Márcia Maria levantou a mão, quer falar, Márcia Maria? Não? Tem gente com a mão levantada aí. Cláudia, tá com a mão levantada, Vanusa tá com a mão levantada, isso, baixou a mãozinha, apertou sem querer. Então, o próximo método, e para separar o restinho do abacaxi que você bateu no liquidificador, né, aquelas pelinhas ali do abacaxi, do suco de abacaxi, que método que a gente usa para separar? Penetração? Não, não é penetração, né? É o quê? É quase, não é penetração, não é coação, não existe método chamado coação. Peneiração, tá? Simone, quem aí tá com a mãe que chama Simone, aí entrou com o e-mail da mãe. É peneiração, tá? Faltou um i aí na palavra, certo? Esse que é o método. Ok, Letícia, é o corretor, né? Esses corretores matam a gente de vergonha, não né, Letícia? Fazer o quê? Peneiração, tá, gente? Muito bem, vamos lá. Então, usamos filtração para o café e peneiração para separar o suco de abacaxi. Questão... Oi. Uma pergunta. Esse PDF a senhora vai mandar lá no grupo do WhatsApp? Com certeza. Sempre mando. Terceira. Marcos estava arrumando o seu local de trabalho e verificou que em um recipiente existem papéis picados, clipes de metal, pedaço de borracha, tampa de caneta e elástico. Ele, então, decide separar todos esses itens e utiliza um ímã para ajudá-lo nessa tarefa. Aí vem a pergunta, letra A. Qual é o método de separação de misturas que Marcos pretende utilizar? Então, como chama o método de separação, né, que utiliza aí as mãos para separar os objetos? Escrevam no chat o nome do método. Isso, Sofia, Letícia, catação, Marcelo, muito bem, é a catação, tá? Letra B, que outro método de separação de misturas ele poderá utilizar para terminar essa tarefa? Então, além da catação, qual outro método ele podia ter usado? Se tem objetos de metal, né? O que ele podia usar ali para separar os objetos de metais do que não é metal? Isso, Marcelo, magnetização, tá? Bom, só que magnetização é com Z, não com S. Corrige aí. É isso mesmo, ele poderia usar, muito bem, Nicole, a magnetização. Número 4. Leia os procedimentos desenvolvidos por um aluno para separar uma mistura de água e óleo e observe a sequência de fotografias a seguir. O aluno cortou ao meio uma garrafa PET. Na parte de cima da garrafa tampada, foi adicionado a mistura de água e óleo, conforme mostram as fotografias. A parte de baixo da garrafa foi mantida... Opa, perdi aqui. A parte inferior da garrafa foi mantida embaixo da parte superior e utilizada como reservatório para coletar a água. Então, olha só, a garrafa foi cortada ao meio, né? A parte de baixo da garrafa serviu como recipiente e a parte de cima aqui, né, da mistura de água com óleo, vejam só, ele conseguiu aqui deixar bonitinho, como se fosse um funil. Quando ele abre aqui essa tampinha, a água vai escorrer dentro do recipiente. E aí, terminou de escorrer a água, ele fecha a tampinha e ele consegue separar o óleo da água. Tá? Então, é isso que foi feito aqui no procedimento desse aluno. Muito bem, vamos ver a pergunta. Letra A.
qual foi o método de separação de misturas usados nessa atividade? Como que chama esse método, onde a gente deixa em descanso as substâncias, para que uma fique embaixo e a outra fique em cima, para que elas fiquem separadas no recipiente? Decantação. Muito bem, galerinha. Ótimo. Letra B. Que equipamento foi utilizado para separar essas misturas? Olha lá, eu falei. Como que foi o nome do equipamento que ele fez com a garrafa? Ele transformou a garrafa em um funil. Muito bem, funil de decantação. Questão 5 aqui, acho que é a última. Após apresentar alguns processos de separação de mistura, a professora mostrou aos alunos um copo com água, areia e sal. Em seguida, ela perguntou como que é possível a gente separar cada componente dessa mistura. Como que eu vou separar a água, a areia e o sal da mistura? E aí? Resposta pessoal, resposta de vocês. Como que a gente vai separar água, sal e areia? Primeira coisa que eu vou fazer, Letícia falou evaporação? Então, pode ser, na evaporação eu separo o quê, Letícia? Quando eu coloco para ferver essa mistura e uma parte evapora e sobe para a atmosfera. Como que eu chamo a mistura que evapora? Quem que evapora primeiro na mistura? A água, né? Então, se eu pegar o método da evaporação, eu vou separar a água. A água vai evaporar. E aí vai sobrar quem? O sal e a areia. Como que eu vou separar o sal da areia? Tem como? E como eu separo o sal da areia? Primeiro tem que coar o sal e a água. Mas antes tirar o gelo. Não tem gelo. Depois disso é só deixar cada um em um recipiente. Bom, então primeiro eu tenho que fazer o quê? Eu filtrar para separar a areia. Porque o sal, ele se misturou com a água. Então primeiro eu vou filtrar. Separo a areia. Depois eu vou colocar para ferver, e aí vai evaporar a água e só vai restar o sal. Então, é filtração e evaporação. São esses dois métodos que eu usaria para separar água, sal e areia. Certo? Bom, finalizamos a correção, então, dessas atividades aí. Vou mandar esses slides lá no grupo de sala e a gravação desta aula também. Então, na aula de hoje, né, é a aula 9 do Centro de Mídias, e chamava-se O que há dentro dos materiais? Né? Então, foi falado novamente dos materiais, só que agora da composição interna desses materiais. E foi comparado dois materiais em específico, a cerâmica, que são os tijolos, né, e o poliestireno, que ele é derivado do petróleo, é um isopor, só que um isopor mais rígido. Sim, logo que a aula acabar, eu vou baixar o vídeo, ele demora um pouco para baixar, e na sequência eu já encaminho no grupo de sala. Uma Oi. pergunta, pode imprimir os PDF e fazer atividade? Pode, lógico. Professora, Ó, habilidade. quando vai acabar a aula? 11 horas, no máximo. Tá? Quando é 11 horas, eu encerro a aula. Habilidade. Identificar e relatar o uso de materiais em objetos mais utilizados no cotidiano e associar a escolha desses materiais às suas propriedades, para o fim desejado, como, por exemplo, a condutibilidade elétrica em fiações, a dureza de determinados materiais em aplicações na infraestrutura de casas, de construções, de instrumentos de trabalho, no campo, na indústria, entre outros. Então, essa é a habilidade desta aula de hoje do Centro de Mídias. Qual foi o objetivo dessa aula? Levar o aluno a se aprofundar no conhecimento sobre os materiais em relação ao que vimos anteriormente sobre densidade e plástico, que são derivados do petróleo. Bom, então a primeira coisa era para observar essa parede de tijolos, né? E qual a propriedade que justifica o uso dessa cerâmica, desses tijolos para construir parede, né? Por que a gente faz parede de tijolos? Né? Bom, aí a gente tem que falar de algumas coisas sobre as propriedades da cerâmica. Então, a cerâmica, ela é frágil, ela quebra fácil. Então, se eu derrubar um tijolo no chão, ele vai quebrar. No entanto, quando a gente tem um amontoado de tijolos presos aí por cimento, a gente tem uma rigidez maior da cerâmica, ela não fica tão frágil.
ela fica resistente. Então, uma parede de cerâmica, ela é altamente resistente, ela é um bom isolante térmico e elétrico, ela isola a temperatura interna e externa do ambiente, e evita também a passagem de corrente elétrica, então quem está dentro da casa com a parede de tijolos não vai levar um choque, se de repente uma fiação soltar e bater nessa parede, porque ela não transmite energia. Ela tem alta duração com o desgaste do tempo, a chuva, né? Ela é impermeável à chuva, a chuva não atravessa as paredes de cerâmica. E a cerâmica, ela tem poros que retém a água, e depois que o sol sai e o vento vem, esse sol e esse vento batem nessa parede de tijolos e seca essa água que fica presa nos poros. Tudo isso a gente já conversou nas primeiras aulas desse ano. Agora, qual seria a vantagem de a gente substituir esse material por esse? Né? Então, assim, em vez de eu fazer, na verdade aqui a seta está ao contrário, em vez de eu fazer uma parede de tijolos, e se eu fizesse uma parede de blocos de isopor? Né? Olha aqui, bloquinhos de isopor, que nem os tijolinhos. Qual a vantagem, né, de eu trocar um pelo outro? Será que tem vantagem nisso, de eu usar o isopor em vez de usar cerâmica? Não, não tem muita vantagem, não, porque o isopor é muito fraco. E qualquer coisa vai derrubar o isopor. Tá, então vamos ver aqui as propriedades do isopor para a gente entender. Né? Então, analisando a propriedade de perto, se eu olhar a parede de tijolo, eu vou ver que tem várias fissuras nessa parede. Essas fissuras, como eu falei, é para a água ficar aprisionada aqui e não atravessar o tijolo. Então, a água fica presa, quando vem o sol seca essa água. O isopor, quando eu vejo ele de perto, ele é feito por um monte de bolinhas, né, de poliestireno, que é um derivado do petróleo. Então, essas bolinhas, elas ficam todas unidas e grudadinhas umas nas outras. Na aula passada, a gente falou, né, de duas propriedades aí do isopor. O isopor, ele é utilizado na fabricação de copos de... Na verdade, não é o isopor, é o plástico que vem do petróleo, e esse plástico, ele é usado para fazer copos plásticos, objetos escolares, ele reveste geladeira, aparelhos de televisão, e a gente, às vezes, encontra, quando a gente compra um produto novo, um micro-ondas, uma geladeira, eles vêm embalados nessas embalagens aqui de proteção, né, para não bater, para não estragar. E o poliestireno expandido, que é o que é feita aquela barrinha lá de isopor, ele é usado para fazer caixa térmica, para armazenar alimento. Então, quando a gente compra um alimento, ele vem dentro dessas caixinhas, a gente usou esse poliestireno expandido, que é aquele mesmo do bloquinho lá que foi usado para construir a parede. A gente já vai chegar e ver qual é a diferença. Bom, o isopor tem vantagem, né? Ele tem vantagem econômica, ele é mais barato do que a cerâmica, do que os tijolos, e ele também é um bom isolante térmico, assim como o tijolo. Ele é fácil de recortar, difícil é a cerâmica, né? Professora, é mais fácil. Eu tive que sair e só consegui entrar na aula agora. Você vai colocar a gravação no grupo? Sim, sempre coloco. Tá bom, obrigada. Nada. Ele também é de fácil instalação, tá? Esse isopor é fácil de colocar, fácil de recortar, fácil de moldar. Ele não mofa, tá? Então ele não cria mofo. Não contém o CFC, que é um gás que polui o ambiente. E não é atacado por insetos, por roedores, tá? Uma das vantagens aí do isopor, do poliestireno expandido. Desvantagem do isopor, né? Então, o isopor, ele é muito usado para fazer as lajes das casas. Laje é aquele espaço que fica entre o telhado e a parede, o teto superior da sua casa. Então, ali a gente tem uma laje que tem ar, né? Esse ar, ele tem uma finalidade, né? A finalidade de refrescar ali o ambiente. Então, esse isopor, ele tem alta isolação térmica. Nessa situação, essa laje, ela pode deixar a casa muito quente ou muito fria, dependendo da situação. Então, se o tempo está muito quente, essa laje de isopor vai esquentar mais ainda a casa. Então, isso é um prejuízo. E se está muito frio, o isopor, ele vai deixar a casa muito fria. Então, ele não permite um aquecimento melhor, como as casas de tijolos, tá? A cerâmica. Bom, e aí foi falado que
os polímeros, né, que são as partículas que vêm do plástico, o poliestireno, que é feito isopor, são chamados de moléculas. Então, o que é uma molécula? Molécula é uma unidade estrutural de toda a matéria. Matéria é tudo que existe no ambiente e que não tem vida. Então, tudo que não tem vida é feito de átomos e moléculas. Átomo é a menor parte da matéria e molécula é o conjunto dos átomos. Então, em um material, eu tenho muitos átomos formando o material. Então, eu passo a ter moléculas que compõem o material. Então, molécula é o conjunto de átomos. E átomo é a menor parte da matéria. Modelos atômicos, né? Então, se a gente falou que toda matéria é formada por átomos, né? Esses são os átomos que os cientistas estudaram ao longo do tempo. Então, o primeiro cientista que estudou o átomo foi John Dalton, em 1803, e ele propôs o átomo como uma partícula maciça e indivisível. John Thomson, em 1904, depois de 100 anos, estudou mais sobre o átomo e chegou à conclusão que o átomo ele é feito de partículas positivas e negativas. Niels Bohr, depois de 10 anos, deu nome a essas partículas que compõem o átomo. Ele chamou de elétrons, de prótons e de nêutrons, as partículas que formam o átomo. E o átomo é a menor parte da matéria, de tudo que existe na natureza. Esse é o modelo que a gente estuda do átomo. No 9º ano, a gente vai estudar a fundo sobre o átomo e aprender muito mais sobre ele. E no 3ª série do ensino médio, vocês vão aprender esse outro modelo aqui, que é chamado de modelo quântico do átomo. Aí vocês vão se aprofundar no estudo da física, só que só no 3º ano do ensino médio. Aqui, para vocês entenderem o que é átomo e molécula, a gente tem a molécula de água. Então, a molécula de água é como se fosse esse Mickey aqui. Então, essa bolinha é vermelha e 2 bolinhas brancas na parte de cima. Cada bolinha é um átomo. O conjunto dessas 3 bolinhas formam a molécula de água. Então, a água, ela é feita por 2 átomos de hidrogênio e um átomo, que é o vermelho, de oxigênio. Tá? Então, isso é molécula e átomo. É o que compõe a matéria. Se a gente está estudando os materiais, a gente tem que saber do que eles são feitos. Que eles são feitos de átomos e moléculas. Vou passar agora para vocês um videozinho que vai falar sobre átomos, moléculas e substâncias. Bem curtinho, tá? Ele tem 2 minutinhos. Vamos prestar atenção. Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Neil Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Já conversamos sobre elementos químicos. Chegou a hora de começarmos a juntar seus átomos e construir estruturas maiores. Quando juntamos 2 ou mais átomos, eles formam uma estrutura chamada molécula. As moléculas são a menor parte de uma substância. E as substâncias são divididas em 2 tipos, simples e compostas. Na natureza, a maioria dos elementos são encontrados unidos, nem que sejam impares. Átomos são muito carentes, sabe como é? Por exemplo, o oxigênio que respiramos, na natureza, é encontrado em pares, ou seja, 2 átomos de oxigênio juntinhos. Dizemos, então, que esta é uma substância simples, pois ela é formada por apenas um tipo de elemento químico. E temos também substâncias compostas, como a água, que é formada por um átomo de oxigênio unido a 2 outros átomos de hidrogênio. Sendo assim, substâncias compostas são formadas por diferentes elementos químicos. Para formar uma substância, os átomos se juntam por um processo chamado ligação covalente. Átomos adoram elétrons, então para fazer a ligação, eles compartilham pelo menos um elétron cada um. Assim, eles podem se juntar e formar uma molécula. Que interessante! Os átomos precisam se unir e compartilhar para se tornar algo maior. Por hora só, pessoal. Nos vemos na próxima.
Bom, pessoal, então no videozinho vocês viram, né, que os átomos, eles nunca estão sozinhos, eles sempre estão ligados aos outros átomos para formar as moléculas que formam todos os materiais que existem na natureza. A gente pode também dizer que os átomos são elementos químicos, tá? Então, todos os elementos químicos, os minerais, cobre, alumínio, diamante, são átomos. Quando eles se juntam com outras partículas de outros átomos, eles formam as moléculas. Bom, na aula de hoje, então, nós estudamos algumas propriedades submicroscópicas aí dos materiais, a gente falou dos átomos, das moléculas, falamos e comparamos aí a parte da cerâmica com do isopor, que já foram tratados nas primeiras aulas aí deste ano, quando a gente estudou as propriedades dos materiais para a construção de casas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Gabriela? Não? Então, obrigada pela atenção e pela participação, né? E a gente se vê na nossa próxima aula. Não saiam daí ainda.